Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou Arlan Francisco, professor de matemática. Estarei aqui agora com vocês. Vamos lá? Bem pessoal, para iniciar nossa aula, é sempre importante vocês terem um caderno de vocês e um lápis à mão, certo? E como eu revisei na aula passada, tenha um lugar calmo, tranquilo, para vocês estarem bem focados nos estudos. Estudamos na aula passada o conteúdo de ângulos. Agora vamos dar início com o conteúdo de triângulos. Bem, pessoal, o que é um triângulo? Vamos supor o seguinte, considere 3 pontos não alinhados, ponto A, B e C. Chamamos de um triângulo a união dos segmentos AB, BC e CA. Assim como está esse exemplo aqui, olha. Acompanhe a setinha, olha. A união do ponto AB com BC e CA. A união desses 3 pontos forma o triângulo ABC. Condição de existência. Para se um triângulo existir, tem que ter uma condição. Que condição é essa? A medida de qualquer um dos lados é menor que a soma das medidas dos outros 2 lados e maior que o valor absoluto entre a diferença da medida dos outros 2 lados. Veja bem, pessoal, olha, vamos supor que esse lado aqui, AC, ele tem como medida 5, certo? Esses outros 2 lados aqui, a soma de BA e a soma de BC tem que ser maior que 5. Por exemplo, se aqui é 5, esses outros 2 lados pode ser 3 e 3, por exemplo. Pode ser 3 e 4. Porque, ó, 3 mais 4 é 7. 7 é maior que 5. Agora, por exemplo, se esse lado de cá mede 5, o lado AC, acompanha pela setinha. O outro lado de cá, AB e BC, não pode, por exemplo, valer 2 e 2. Por quê? 2 mais 2, eu teria 4. 4 é menor que 5. Isso não pode, isso não é triângulo, certo? Exemplo também, professor, e se for aqui 5, o lado AC, e o lado AB for 2, e o lado BC for 3. A soma deles 2 mais 3 vai dar 5, que é igual à soma AC, que é 5 também. Ele é igual, e agora existe? Não, pessoal, não existe. A soma de 2 lados de um triângulo tem que ser maior que um lado de um triângulo. Isso se aplica em todos os lados, certo? Então, daria 5. 5 é igual a 5. Não seria maior. Tranquilo? Vamos avançar. Elementos de um triângulo. Os lados, os elementos, formam a região conhecida como região triangular. São eles. Quem são esses lados? O vértice. Os vértices, pessoal, são os pontos indicados por A, B e C, que são chamados de vértices. Vamos voltar um pouquinho anteriormente para ver o que é vértice. Vértice, pessoal, são esses pontos aqui, ó, o ponto A, esse ponto de ligação, o ponto C e o ponto B. Isso é que são vértices. Os lados são os lados formados pelos segmentos de retas, ou seja, o lado AB, BC e CA. Voltando um pouquinho, esse lado aqui, essa medida aqui, o tanto que essa medida mede. Esse lado aqui, BA, aqui está a medida. A distância do ponto B até o ponto A é um lado. Do ponto A até o ponto C é outro lado, outra medida. E o lado B até o lado C, que é o lado chamado BC, que é a diferença, a distância de ponto B até o ponto C. Tranquilo? Vamos avançar. Ângulos internos e ângulos externos. O que é isso, ângulos? Ângulo você viu na aula passada. Ângulo é uma abertura, não é isso? Vamos lá. Os ângulos internos são formados pelos encontros dos ângulos do triângulo. Ou seja, o ângulo A, o vértice A, eu tenho o ângulo BAC. Esse ponto aqui, pessoal, ficou pela setinha, olha. O ângulo A. Quem é o ângulo A? É essa abertura aqui, olha. Essa medida daqui de dentro é que é o ângulo BAC, certo? Temos também B, o ângulo B é a medida ABC, é o ângulo ABC. É essa abertura aqui, olha, que está marcadazinha em verde em B. E o ângulo C, que é o ângulo
ACB, que é essa outra abertura aqui, ó. O ângulo ACB, que é a abertura de A em B, partindo do ponto C. Tranquilo? Ângulos internos é isso, pessoal. É a medida que temos dentro de cada ângulo desse aqui, dentro de um triângulo. Temos também ângulos externos. Ângulos externos é o ângulo que é formado por um dos elementos do triângulo com a reta suporte suplementar ao ângulo interno. Veja, olha, temos aqui o triângulo. Vamos supor que essa reta aqui, a reta A, olha, ela passa direto cruzando o ponto B. Ela passou direto, observe que ela formou um ângulo novo aqui fora, em azulzinho, olha. Ela forma um ângulo fora de um triângulo. Por isso que o nome é ângulo externo. É o ângulo que está do lado de fora, que é esse ângulozinho em azul aqui, próximo ao ponto B. No ponto C, olha, a reta B ultrapassa o ponto C e forma um ângulo externo. Esse ângulo em azul aqui, ele tem uma medida. E também a reta B, a reta C aqui, olha, que ela corta o ponto A, fazendo esse novo ângulo aqui externo. Em azulzinho aqui, que é um ângulo externo, é um ângulo fora do triângulo. Soma dos ângulos internos. Vamos ver, pessoal, como é que é feita essa soma desses ângulos aqui, olha. Esses em verdinho, a soma desses três ângulos. A soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer triângulo é sempre igual a 180. A soma desses ângulos internos aqui, ó, sempre vai dar 180, nenhum a mais, nenhum a menos. Somar esse ângulo ABC, a soma do ângulo BAC e a soma do ângulo CAB. A soma desses três ângulos aqui é igual a 180, sendo A, B e C as medidas dos ângulos internos referente ao vértice A, B e C. Temos que ABC, A mais B mais C é igual a 180. Pessoal, aqui, olha, vamos supor que esse ângulo aqui dentro, esse ângulozinho verde, ele recebe um nome. É um Azinho, um A minúsculo. Pô, eu deixo o Azão, aqui dentro deixo o Azinho. B, Bzão, aqui vai ser um Bzinho, aqui dentro. E o C, que está em maiúsculo, aqui dentro vai ser um Czinho. Três nomes que eu posso dar para esses ângulos internos. A soma deles três aqui, ó, A mais B mais C, sempre será 180. Vamos a um exemplo. Exemplo. Calcule o valor de X do triângulo a seguir. Desse triângulozinho aqui à minha direita. Olha, perceba, essa medida aqui mede 80. Essa daqui mede 70. E essa daqui mede quanto? Quanto que mede essa medida? Simples, pessoal. Volta um pouquinho aqui e veja, olha. A soma dos ângulos internos é igual a 180. A mais B mais C é igual a 180. Ou seja, 80 mais 70 mais X é igual a 180. Assim eu consigo montar uma equação e resolver. É claro que essa equaçãozinha ela é simples. Podemos resolver de cabeça. Olha. 80 mais 70, 150. 150 mais quanto para chegar a 180? Logo, a gente já prevê que é 30. Mas podemos resolver por uma equação do primeiro grau, montado desse formato. Olha. 80 mais 70 mais a medida de x é igual a 180. Está montado nessa equação. 80 mais 70, 150. 150 mais x igual a 180. 150 está somando, passa para o outro lado, diminuindo. Fica x é igual a 180 menos 150. X é igual a 30. Ou seja, essa medidazinha aqui, que a gente colocou o nome dela de x, ela mede 30 graus. Tipos de triângulos. Existem três tipos de triângulos. É o equilátero, o isósceles e o escaleno. Vamos ver como cada um é. O equilátero são os triângulos que possuem os três lados e ângulos iguais, sendo que os ângulos medem 60. Ou seja, pessoal, equilátero, as medidas todas são iguais. Essa medida aqui, ó, pela setinha até aqui, vai ser a mesma medida desse lado e a mesma medida desse outro lado. E ele também tem uma coincidência muito importante. Assim como os lados de um triângulo
possuem o mesmo tamanho, os ângulos também, olha, esses ângulos internos em amarelo, eles também possuem a mesma medida. Eles possuem 60, 60 e 60, pois a soma dos três tem que dar 180. E todos eles possuem exatamente 60 graus, independente do tamanho do triângulo. Vamos supor que eu tenho esse lado aqui, ó, pela setinha me acompanhe. Eu tenho 5, 5 e 5. Três lados medindo 5, 5, medindo 5 e 5 e 5. O ângulo continua valendo 60, 60 e 60. Professor, se os lados medirem 15, 15 e 15, os três lados medem 15, qual será o valor do ângulo? Ele aumenta também? Não, o ângulo ele não aumenta. Ele sempre será 60, 60 e 60. Guardem isso na cabeça de vocês. O valor do ângulo de um triângulo equilátero sempre será igual a 60. Todos os ângulos internos de um triângulo equilátero sempre medirá 60. Os isósceles são triângulos em que, pelo menos, dois de seus lados têm medidas iguais. O ângulo formado pelos lados que têm medidas iguais é chamado de ângulo do vértice. Observe aqui, olha, esse lado, eu coloquei até um tracinho em azul aqui, de um lado e do outro, para indicar que esses dois lados, eles possuem mesma medida. E aqui, olha, abaixo, eu não coloquei nenhum tracinho. Por quê? Para indicar que esse lado é diferente dos outros dois. Resumindo, isósceles, dois lados iguais e um diferente. Tranquilo? E vamos para o escaleno. Creio que seja um dos mais simples e mais fáceis de ser identificado, que é o escaleno. São os triângulos em que todos os lados possuem medidas diferentes. Observe que eu coloquei um tracinho, dois tracinhos de um lado e três tracinhos do outro. Todas as medidas são diferentes. Exemplo, aqui pode ser 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Três medidas diferentes, já é um triângulo escaleno. Área do triângulo. Como que é calculada a área de um triângulo? Para calcular a área do triângulo, utilizamos a seguinte fórmula. Está aqui o triângulo. A área é igual a base vezes altura dividido por 2. Você pode perguntar, professor, por que base vezes altura dividido por 2? Já já a gente explica. Onde A é a área da base, B é a base e H é a altura. Voltando um pouquinho, por que dividido por 2? Pessoal, observe que um triângulo, ele é o quê? Ele é a metade de um quadrado. Como que a gente calcula a área de um quadrado? Não é só base vezes altura? Como um triângulo ele é a metade de um quadrado, é só fazer o quê? Base vezes altura dividido por 2. Certo? Vamos a um exemplo. Exemplo. Calcule a área de um triângulo cuja altura mede 4 e a base mede 6. Tranquilo, simplesinho e fácil. Vamos na resolução. A área é igual a base vezes altura dividido por 2. A é igual a base. Quem é a base? B. A base vale 6. Vezes a altura, que é 4, dividido por 2. 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 2, eu tenho como resultado 12 metros quadrados. É importante salientar que toda vez que se calcular a área total de um triângulo, de um quadrado, de qualquer perímetro, eu calculei a área total, sempre ela é dada em metros quadrados. Professor, por que metros quadrados? Porque as medidas nos dadas foi em metros. Olha, 4 metros, 6 metros. Logo, será 12 metros ao quadrado. Se aqui no lugar de metro fosse centímetros, seria o quê? Centímetros ao quadrado. Tranquilo? Vamos que vamos. Perímetro. Uma partezinha bem simplesinha, pessoal. Não tem dificuldade. Para calcular o perímetro, basta utilizar a seguinte fórmula. P é igual a A mais B mais C. O que significa A mais B mais C? Pessoal, o perímetro é somente eu somar os três lados de um triângulo. Aqui, olha. Essa medida A, daqui até aqui mede A. Daqui até aqui mede B. E daqui até aqui mede C. A mais B mais C é a forma de um triângulo.
Vamos supor que aqui meça 2, aqui 3 e aqui 4. 2 mais 3 mais 4. Tranquilo. Exemplo. Calcule o perímetro do triângulo cujos lados medem 5, 6 e 7. Vamos supor que esse lado mede 5, 6 e 7. Utilizando a fórmula do perímetro, que é quem? Perímetro é igual a mais B mais C. 5 mais 6 mais 7, que é a soma dos três lados de um triângulo. 5 mais 6, 11. 11 mais 7, 18. Perímetro é igual a 18 da base. Como aqui é o perímetro, apenas colocamos 18 metros. Trago também, pessoal, para vocês refletirem um pouquinho, uma atividadezinha, com duas questõezinhas. Coisa simples para vocês exercitar a mente de vocês, testar os conhecimentos que vocês aprenderam. Determine X em cada um dos triângulos. A letra A tem de um lado 50, do outro 30, e o valorzinho aqui em X. Lembre, a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180. Então, 50 mais 30 vai dar tanto. Mais X vai ser igual a 180. Ou seja, 50 mais 30, mais quanto para chegar a 180? Mais, pense aí e resolvam. Questão número 2. Calcule a área e o perímetro do triângulo a seguir. A gente viu na aula passada agora atrás, não é isso? Veja bem, aqui está a área, que é a altura, que é 20 metros, e temos os lados do triângulo. E tem um desafiozinho para vocês aqui, bem interessante, pessoal. Quantos triângulos você vê na imagem? Temos a alternativa A, 9, B, 12, C, 10, D, 11 e E, 13. Pense aí, analise com calma e resolva. E, para finalizar nossa aula, trago uma reflexão. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Paulo Freire. Bons estudos a todos. E, pessoal, não esquece, quem chegou até aqui, não esquece daquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, que é muito importante, pessoal. Assim que vocês ativam o sininho de notificações, toda vez que aqui sai um vídeo novo, você é acionado. Olha, vídeo novo no canal. Você clica lá e assiste. Boa sorte e bons estudos. Valeu, tchau e até a próxima aula.